Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque russo durante a noite de domingo para segunda-feira contra um edifício de apartamentos de 9 andares em Kharkiv. O governador da região informou sobre uma série de ataques, tendo mais de 50 pessoas sido retiradas da zona de Kupiansk devido à intensificação dos ataques russos. Imagens do Ministério da Defesa russo, divulgadas na segunda-feira, mostram unidades de artilharia a destruir depósitos de munições, concentrações de militares e equipamento das Forças Armadas na Ucrânia. Entretanto, o candidato republicano à vice-presidência dos Estados Unidos, J.D. Vance, disse durante uma entrevista à NBC News que Vladimir Putin é um adversário da Casa Branca quando questionado sobre se o presidente russo era um aliado ou um inimigo. O comentário surge poucos dias antes das presidenciais norte-americanas, que representam um risco para o futuro do apoio militar americano à Ucrânia. O presidente do Egito propôs um cessar-fogo de 2 dias entre Israel e o Hamas, durante o qual seriam libertados 4 reféns detidos em Gaza, e admitiu ainda que a proposta também inclui a libertação de alguns prisioneiros palestinianos e a entrega de ajuda humanitária à faixa de Gaza. O Egito, o Catar e os Estados Unidos têm sido os principais mediadores deste conflito. Esta é a primeira vez que o presidente egípcio propõe publicamente um plano deste género. Entretanto, de acordo com as autoridades locais, um ataque israelita a uma escola que abrigava pessoas deslocadas no campo de refugiados de Shati, no norte de Gaza, matou pelo menos 11 pessoas. O conflito entre Israel e o Hamas já fez mais de 42 mil vítimas mortais entre os palestinianos. Os ataques matam frequentemente mulheres e crianças. O Partido Social Democrata venceu as eleições parlamentares da Lituânia com 99% dos votos contados, tendo conquistado 52 lugares na Assembleia de 141 membros. Estas eleições foram dominadas pela frustração com o custo de vida e pela preocupação com as potenciais ameaças da vizinha Rússia. O grupo de esquerda comprometeu-se a manter o programa de despesas com a defesa do Estado Báltico, ao mesmo tempo que criticou o governo de coligação de centro-direita da primeira-ministra lituana para aumentar os impostos para o financiar. De acordo com os dados oficiais do governo, o Partido da União da Pátria, que até então estava no poder, ficou em segundo lugar com 28 assentos. O país báltico, de 2.900.000 habitantes, tem um sistema de votação híbrido, em que metade do Parlamento foi eleito por voto popular a 13 de outubro. O restante foi decidido no domingo através de uma segunda volta distrital entre os 2 primeiros candidatos. Os observadores internacionais confirmaram a existência de problemas no processo eleitoral durante as eleições de sábado na Geórgia. O chefe da delegação da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa afirmou que se registaram casos de compra de votos e de voto duplo, especialmente nas zonas rurais. Um observador da sua delegação viu o carro vandalizado. The presence of cameras of the ruling party in the polling stations and people in front of polling stations tracking and possibly controlling voters led widespread climate of pressure and party-organized intimidation and a feeling of Big Brother is watching you, as one of our observers depicted it. Após a contagem dos votos do partido no poder, o sonho georgiano reivindicou uma maioria de quase 54%. Os partidos da coligação da oposição para a mudança, que ficou em segundo lugar, estão a desistir dos mandatos parlamentares em protesto contra a alegada fraude. A presidente do país diz que este foi vítima de uma operação especial russa. Milhares de pessoas participaram em Lisboa numa manifestação contra a violência policial, após várias noites de tumultos desencadeados pela morte de Odair Muniz, um homem morto pela polícia no início desta semana. Os manifestantes exigiram justiça para Odair Muniz, o homem cabo-verdiano baleado pela polícia portuguesa. Entoaram palavras de ordem como justiça para Odair enquanto se manifestavam e várias bandeiras do movimento Vida Justa, que organizou o protesto, bem como de Cabo Verde, inundaram a cidade. Entretanto,
O Chega convocou um protesto em defesa da polícia à mesma hora em Lisboa. Este reuniu cerca de 300 pessoas e durou pouco mais de 1h30. Nos últimos dias, a polícia portuguesa terá registado mais de 100 incidentes de distúrbios públicos em Lisboa. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, sofreu uma tentativa de assassinato quando seguia de carro por Cochabamba, no centro da Bolívia, na manhã de domingo. Pelo menos 14 tiros foram disparados contra o veículo, causando danos materiais e ferindo superficialmente o motorista no braço e na cabeça. Foi o próprio Morales quem denunciou o ataque, publicando imagens do incidente no seu perfil no Facebook. O ex-presidente boliviano acusou a oposição de ordenar o ataque, uma hipótese que terá de ser confirmada pela investigação policial. Um navio suspeito de estar a transportar mais de 2.100 toneladas de resíduos industriais regressou à Albânia após uma viagem de 3 meses no mar. Rejeitado pela Tailândia, o navio regressou a águas albanesas após escalas em Portugal, Espanha e Itália. As autoridades acreditam que os resíduos podem conter elementos perigosos como o chumbo e crómio. O navio de bandeira turca foi impedido de atracar e mantido a cerca de 1,6 km do porto de Durrës, o maior da Albânia. O Ministério Público Local e as autoridades ambientais europeias dizem ter iniciado investigações sobre a embarcação. O transporte de resíduos industriais dos países ocidentais para serem processados nos países em desenvolvimento é um negócio lucrativo. Segundo as ONGs ambientais, rende entre 44 mil e 70 mil milhões de euros por ano. Muitos trabalhadores da Volkswagen reuniram-se em frente à sede da empresa na Alemanha. Estão insatisfeitos com as recentes decisões da administração. Segundo o Conselho Geral de Trabalhadores, a Volkswagen está a planear encerrar pelo menos 3 fábricas no país e reduzir dezenas de milhares de postos de trabalho. Das verunsichert natürlich ganz viele Menschen, weil das elementar die Zukunft in Frage stellt und wie es dann hier halt weitergeht. E aqueles que vão manter o emprego podem ter cortes de até 18% no salário. No entanto, as negociações continuam entre o grupo e o sindicato. Es sind sehr drastische Einkürzungen und das macht natürlich die Angst. Man muss gucken, wie man seine Familie ernähren kann. A administração exige uma redução permanente de 10% no salário mensal, sem negociações em 2025 e 2026. Ou seja, os trabalhadores não receberiam quaisquer aumentos ou ajustamentos do custo de vida durante esses 2 anos. Já o sindicato pede um aumento salarial de 7%. A Volkswagen já tinha anunciado cortes drásticos nos custos e postos de trabalho no início de setembro. Erst kam die Angst, wie meine Kollegen das schon gesagt haben, dann kam aber die Enttäuschung, weil sowas hatten wir bei Volkswagen noch nie, und jetzt kommt die Wut. A Volkswagen justifica as medidas de austeridade com a queda significativa das vendas na Europa. As transações estão 2 milhões abaixo do registro anterior. A segunda ronda de negociações é na quarta-feira. A COP16 sobre biodiversidade prepara-se para a sua segunda e última semana. Este ano realiza-se em Cali, na Colômbia. Representantes de comunidades indígenas de toda a América estão a participar no que está a ser apelidado de COP dos Povos. Nuestros gobiernos no toman decisiones rápidas, demoran en implementar. Se están dedicando a implementar leyes, están normalizando, pero no están haciendo un trabajo para invertir en aquellas actividades como para recuperar, conservar la biodiversidad. Estão em curso negociações para clarificar a implementação do Quadro Global para a Biodiversidade, adotado por quase 200 países no final de 2022. Isto inclui 23 objetivos, como o 30 by 30, que consiste em proteger 30% da terra e dos oceanos do planeta até 2030. So far we have 17% globally in terrestrial and only 8% in marine and coastal. So there is a strong call to action to that in the national action plans or in the updated targets from the different countries to enhance the protection. But that target cannot go alone without the other target, that is the target number 2, that is to promote the restoration.
Enquanto a maioria dos países se esforça para pôr em prática o seu plano para atingir estes objetivos, a União Europeia diz estar a entrar nas discussões finais como líder na luta pela biodiversidade. We had Natura 2000 is a vast network of connected protected sites. So because of that, in the nature restoration law, we are quite confident that the 2030 a goal for the land we will relatively soon reach. For the water, it's a bit more complicated, but also on this we're working a lot. We will come forward with a water resilience strategy. Em Cádiz estão também a decorrer importantes negociações financeiras. De acordo com a ONU, os investimentos verdes têm de ser triplicados para que os objetivos sejam cumpridos até 2030. Quelques 140 ministres et une douzaine de chefs d'État sont attendus lors de cette seconde semaine décisive. La présidence colombienne dit s'attendre à des décisions majeures pour transformer en actes les promesses de stopper la destruction de la biodiversité. Cyril Fourneries, Euronews, Cali. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o seu homólogo espanhol Pedro Sánchez inauguraram a primeira fábrica privada de aviões militares da Índia, na cidade de Vadodara, apoiando assim o objetivo de Nova Delhi de expandir a produção local nos setores da defesa e aeroespacial. Os dois líderes lançaram o complexo aeronáutico Tata, um negócio estimado em 2,3 mil milhões de euros, que irá construir aviões de transporte Airbus C-295 para a Força Aérea Indiana em parceria com a Airbus Espanha.